Bem-vindos de volta. No 10º painel desta Advocatus Summit 2023, olhamos para as vantagens que a tecnologia pode trazer no âmbito da justiça. O tema é Human Centric Legal Tech, a tecnologia como acelerador da democratização da justiça e da capacitação dos profissionais do setor. Chamo agora Anabela Pedroso, ex-secretária de Estado da Justiça. Marisa Monteiro Borsboom, que vai entrar via Teams e que é vice-presidente da ELTA. Raul Duval Martins, coordenador da Estrutura de Missão Portugal Digital. A moderação vai ser feita por Nuno Martins Cavaco, partner da Moneris Innovation Lab. Por aqui um bocadinho. Ora, muito bem. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Em nome da Moneris e da Moneris Innovation Lab, agradecemos o convite interessado pela ECO para fazer parte aqui da moderação deste painel. Dar as boas-vindas a todos, em particular é um prazer estar convosco. Anabela Pedroso, Marisa Borsboom e Raul Martins. É um gosto também moderar este painel, que tem, obviamente, o objetivo de falarmos um pouco sobre o Human Centric Legal Tech e como é que o Legal Tech tem esta preocupação da democratização da justiça e da capacitação dos seus profissionais do setor. Dizer que a Anabela Pedroso, desde 1977, que está ao serviço público, foi secretária de Estado durante 2015 até 2022, secretária de Estado da Justiça. Foi a primeira presidente da AMA e coordenadora também da UMIC, é uma especialista em transformação digital e inovação, e em 2009 ganhou o Best Leader Award e em 2010 foi considerada uma das 5 mulheres mais influentes nas TIC em Portugal e obviamente serviu de inspiração para mais 15, porque em 2023 também foi uma das 20 mulheres destacadas na ciência e na tecnologia. Atualmente é Corporate Advisor da CEIA e muito gosto de estar aqui consigo para debatermos este tema hoje. Também dar as boas-vindas ao Raul. Raul tem um MBA e é licenciado em Informática, mais de 30 anos de experiência em consultoria tecnológica, passando por multinacionais, 15 anos como diretor de sistemas de informação e engenharia de processos no setor da saúde e atualmente é coordenador da Estrutura de Missão Portugal Digital, responsável pelo pilar das tecnologias disruptivas e, portanto, aqui muita coisa para nós também percebermos como é que são uma alavanca ao setor da justiça. Marisa Monteiro Borsboom, olá Marisa, em online, bem-vinda também, licenciada em Direito em 2003, mais de 18 anos de carreira profissional, desde 2016 dedicada à inovação no legal e tecnológica, atualmente vice-presidente da European Legal Tech Association, fundadora do Instituto Inova Legal e do Humanity of Things, portanto muita coisa também relacionada com estas temáticas que vamos debater hoje. Sem mais demoras, talvez começando pelo Raul, começa-se tradicionalmente pelas mulheres, mas vou aqui quebrar o protocolo e lançar aqui uma pergunta já numa lógica daquilo que é o início à nossa discussão. A tecnologia tem tornado o sistema jurídico mais ágil e eficiente? Como é que isto compromete ou não a qualidade e a equidade dos processos? Bem, bom dia, antes de mais, cumprimentar todos os presentes física e remotamente, agradecer à Moneris, na tua pessoa, pelo convite e essa pergunta... vamos ver, nós temos vários tipos de tecnologia disponível. Temos tecnologias que são muito dirigidas àquilo que são as nossas funções, independentemente da função que é. Temos tecnologias muito centradas naquilo que é a capacidade de tornar as pessoas mais próximas, é aquilo que é chamado que é o Network IT, não é? E depois temos um tipo de tecnologia que é o chamado Enterprise IT, que é aquela tecnologia que junta isto tudo. Eu diria que no que diz respeito à tecnologia muito centrada nas funções, aquela que vai a um profissional e entrega algum tipo de suporte para esse profissional
fazer melhor com menos, ou tipicamente até fazer com mais qualidade, os níveis de eficiência tipicamente são altos. Quando nós damos o salto para um Enterprise IT, para aquele tipo de organizações que são muito processuais, muito intensas em processo, não há dúvida nenhuma que há benefícios, não é? E há benefícios tanto ao nível de eficiência como ao nível da eficácia, não é? Da qualidade daquilo que se consegue entregar nos resultados finais. Mas há uma história nisto, e esta história tem a ver com a forma como nós introduzimos tecnologia nas organizações que tipicamente são muito complexas do ponto de vista processual, como é aqui o caso do mundo legal, e que tem muitos stakeholders dentro e fora das próprias organizações e que tipicamente precisam de níveis de interação muito fortes com as organizações e que fizeram aquilo que era há 20 ou 30 anos chamados de informatização, pensando muito em introduzir a tecnologia para reproduzir a mesma coisa que já existia. Nós temos que nos lembrar que essas organizações já eram centradas em papel, ou seja, o papel a trazer aqui um bocadinho do efeito de memória, não é? Ou seja, o papel servir como repositório de informação e também a ter uma outra função muito interessante que é aquele token para os workflows, ou seja, quando eu tenho processos, o papel a servir de base para aquilo que é o fim de uma tarefa e que permite determinar o início da próxima tarefa quando o papel circula entre atores diferentes dentro das organizações. O que nós não fizemos muito bem no passado, em organizações que são muito complexas, como é o caso aqui do setor do legal e o caso do setor da saúde também, é basicamente pensar mais em engenharia de informação e menos em introduzir só tecnologia para reproduzir o que já existia antes. Ou seja, o normal é estas organizações tinham papel e pessoas para ter aquilo que são os sistemas de controle das atividades das pessoas, para garantir que de alguma maneira a resposta das organizações faça um conjunto de inputs em diferentes momentos do tempo fosse sempre o mesmo, não é? E garantir que alguma capacidade até de traceability para perceber quem fez o que ao longo de um determinado acontecimento e em que estado estão determinados processos. A forma como nós fizemos isso com papel mais pessoas, tipicamente foi aquela que foi levada para a informatização. Ou seja, nós informatizámos, mas levámos, não mudámos grande coisa, não reformámos, não introduzimos aquilo que a tecnologia há 20 a 30 anos já podia fazer de forma completamente diferente e reproduzimos aquilo que tipicamente até se chama muitas vezes burocracia, reproduzimos a burocracia com os meios tecnológicos. Isto é algo que depois no fim retira um pouco de eficiência e até de qualidade naquilo que é o exercício dos processos finais. Portanto, diria que naquilo que é o Enterprise IT, há aqui algum comprometimento que, porventura, em alguns casos, em alguns setores igualmente complexos, está a forçar que estas tecnologias sejam novamente refabricadas. Eu até pegava nestas palavras de reformista que o Raul referiu. Anabela, a tecnologia tem sido reformista no setor ou nem por isso? Ou podíamos ter ido mais além? Uma boa pergunta. Bom dia, antes de mais nada, e muito obrigada também pelo convite. Se nós pensarmos que o conceito reformista significa exatamente fazer a mudança de dentro para fora, quer dizer, eu reformo as instituições estando lá dentro. Isto significa que temos o problema que o Raul acaba de dizer. Eu estou tão imbuída naquele processo, naquele procedimento, que me é difícil ser espectadora dele. E ao não conseguir ser espectadora dele, naturalmente eu me informatizo ou eu eletronifico aquilo que eu estou habituada a fazer. Por isso, o trade-off e aquilo que é importante salientar é que o conceito reformista é muito importante de dentro. Porquê? Porque é de dentro também que nós temos que mudar a cultura. É de dentro que se tem que haver apropriação. É de dentro que nós temos que combater de alguma maneira o imobilismo, aqueles que não querem mesmo mudar ou aqueles que são incapazes de mudar. E também temos que ter noção daqueles que não conseguem mesmo mudar. E essa é a componente da cultura que vamos ter que alterar. Mas, ao mesmo tempo, vamos sempre necessitar de um estímulo externo. Porque se nós não tivermos esse estímulo externo, que nos venha dizer, mas eu preciso disto, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, então a mudança não vai ocorrer. Porque de dentro para dentro, ou de dentro para fora, eu estarei sempre mais habituada e mais interessada em mudar o procedimento para acrescentar valor à atividade, mas não propriamente para o alterar no sentido de ir ao encontro das necessidades e daquilo que os outros têm como visão. Por isso, sim e não.
A tecnologia tem sido um catalisador importante para nos obrigar a sair da nossa zona de conforto. E eu acho que isso tem sido tão importante, seja na área da advocacia, na área de negócio que estamos aqui a falar, seja até no setor público, não é? A área de trabalho de onde eu venho. Os últimos 45 anos foram-se 45 anos onde trabalhei muito em exatamente coisas dessas, em que tentávamos reformar o interior para tentar dar melhor serviço ao cidadão. Mas muitas vezes não resultava, exatamente porque estávamos mais do lado da oferta, mais preocupados naquilo que era a nossa eficiência interna e menos preocupados naquilo que é a eficácia da oferta de serviço. Por isso, o ponto essencial, e por isso é que hoje estamos a falar neste painel onde falamos da componente humana, é olhar para esta componente da informatização, da digitalização, o que queiramos dizer sobre esta matéria, mas sempre do lado da pessoa, do ser. E então aí já vamos conseguir fazer esse trade-off entre o reformista interno e aquele que de fora diz, mas eu preciso, e a necessidade do outro. E isto é que é o tal human-centric, não é? O centrado no humano. Obrigado, Anabela. Referiu aí o tema do interno, não é? Marisa, o interno significa que nós temos que olhar para os sistemas legacy e para a interoperabilidade dos sistemas, não é? Caso contrário, não temos capacidade de dar resposta internamente para satisfazer o externo, não é? Como é que vê estes desafios do legacy e da interoperabilidade dos sistemas? Bom, desde já também eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E aquilo que eu tenho vindo a pensar é sobre sistemas enquanto sistemas como a justiça ou os sistemas informáticos e as pessoas enquanto um sistema humano. Por isso a interoperabilidade não é só entre sistemas, é também entre as pessoas que estão dentro dos sistemas e que não têm, creio, tido se calhar o espaço que merece. E deixo só uma reflexão, porque há um livrinho que me guia, que se chama em inglês Good Services, e como desenhar os serviços que funcionam, e que diz precisamente, e vou passar a dizer em inglês porque quero mesmo citar, don't just design the steps of your service, design the space between them. E eu acho que isto, aplicado à justiça, é aquilo que temos tentado fazer, os silos do privado, do público, e dentro destes setores, os vários stakeholders são de facto muito difíceis de articular. E eu creio que esse tem sido o grande desafio e talvez a grande barreira, porque a comunicação é muito difícil. E é disso que se fala, não é? A operabilidade e esta capacidade de falar uns com os outros como humanos e enquanto sistemas. Por isso, eu acredito que não temos tido o sucesso que se calhar já poderíamos ter almejado, porque há aqui também uma falta até do que temos vindo agora cada vez mais a falar no que é o human-centric, que é uma capacidade de empatia, seja no serviço, no desenho de um serviço, de um produto normal, mas eu acredito que cada vez mais, e também por uma perspectiva economicista que é necessária a tudo que é feito, quando vemos as coisas que estamos a criar como produtos também, a empatia tem que ter aqui um papel muito grande. E por isso é de facto até estes espaços in between, né, estes espaços entre as coisas têm que ser devidamente acautelados com pessoas capazes, entre muitos agora designados dos híbridos, pessoas que estão em vários sistemas que viram de facto já muitas coisas e que falam linguagens que permitem esta ponte. Por isso eu acredito que é o grande desafio que temos na próxima parte ou no próximo capítulo daquilo que se tem tentado fazer. Marisa, a sua exposição leva-me à pergunta seguinte, que é, Raul, as soluções Legal Tech têm sido capazes de endereçar as necessidades das pessoas? Pois, na sequência do que temos vindo a falar, isto é um shift, uma maneira diferente de abordar os problemas, ou seja, eu se quero ter uma solução centrada em pessoas, tenho que as ouvir. Mas não posso deixar de ouvir as outras todas que já estavam cá antes. Ou seja, eu vou ter que conseguir
ter equipas que são verdadeiramente multidisciplinares, com as pessoas, com as suas necessidades, com especialistas na área de IT, especialistas na área de interface, especialistas na área de desenho de serviço, com os reguladores, com os especialistas na área de legal. Isto tem que conseguir trabalhar todos juntos. Ora, nós não temos esta experiência passada em nenhum setor, não é só neste, não é? Portanto, isto é um processo de aprendizagem. E já agora, o tipo de técnicas que nós usamos, nós lembramos, enfim, quem já teve a oportunidade de participar num projeto ligado a áreas tecnológicas sabe que isto normalmente começa numa fase qualquer coisa como a elicitação de requisitos. Pois bem, um sistema centrado em pessoas, os requisitos não são elicitados, como a Anabela há pouco referiu, pelas pessoas que já estão adormecidas dentro do próprio sistema. Têm que ser envolvidas as outras pessoas que tipicamente nós queremos que as instituições sirvam. E nós não temos ainda uma maturidade muito grande, nem no mercado, de especialistas nesta área de pensar personas, envolvê-las, começar a pensar os use cases, definir storytelling, usar técnicas de design thinking em sala para nós conseguirmos ir ao encontro daquilo que são as reais necessidades das pessoas e conseguirmos traduzir isto em alguma coisa que seja passível depois de ser transformada em requisitos. Ou seja, os requisitos deixam de se escrever e de serem imaginados por alguém que está dentro do sistema e que lá está, tem aquele já a incapacidade de se pôr de fora, mas que têm que também estar dentro destas equipas, mas passam a ser requisitos que são de alguma maneira descobertos por práticas de experimentação com os próprios utilizadores finais, ou futuros utilizadores finais, que têm, lá está, funções completamente diversas e que, numa lógica de, quando se está a pensar em criar um serviço para estas pessoas, eu tenho que conseguir envolver em determinadas alturas da fase de concepção para garantir que realmente eu estou a fazer soluções, ou estou a pensar em soluções para problemas reais, que são problemas das pessoas no dia-a-dia. Mas isto depois vai um pouco mais longe. Há aqui coisas que são interessantes. A forma como se constroem estes sistemas, inclusivamente, são formas diferentes e são muito mais interessantes porque eu, tipicamente, tendo a prototipar muito aquilo que é um nível de interface, lá está, como a Marisa há pouco dizia, aquilo que está entre o sistema e a pessoa, não é? Para que nós, de alguma maneira, conseguirmos testar, antes de construir, que realmente estamos a ir no caminho certo. Ou seja, entregar um protótipo a um conjunto de utilizadores e tentar perceber se realmente ele se consegue mover ali. Nós vivemos um momento em que a tecnologia não é para ser aprendida, do ponto de vista da utilização. Ou seja, nós não queremos que os nossos utilizadores passem por cursos de formação em sala para conseguirem perceber a tecnologia. Queremos que eles façam tal e qual como os miúdos fazem. Pegam nela, experimentem e usam. E para fazer isto, ela realmente tem que estar muito direcionada e pensada naquilo que são as necessidades das pessoas, senão não vai funcionar. Eu posso dizer, por exemplo, o eBay gasta 10 milhões de euros por ano só a fazer testes de usabilidade e acessibilidade. E, por exemplo, falando em acessibilidade, isto é um tema super importante, porque nós temos que conseguir fazer com que a tecnologia chegue a pessoas que podem ter, inclusivamente, algumas limitações naturais, não é? Podem, por exemplo, serem visuais, não é? Que é uma questão que é importante. Mas a acessibilidade não é só para pessoas que nasceram com algum tipo de problema. Nós todos, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos precisando vamos desenvolvendo, por exemplo, catarata, e às tantas, o contraste de cor nas letras e os fundos, etc., são coisas que são importantes serem pensadas. Envolver as pessoas no early stage do desenvolvimento, para garantir que aqueles erros que eu só vou verificar nos modelos anteriores, quando lhes entrego qualquer coisa, já quase no fim do projeto, quando já desenvolvi, já gastei o dinheiro todo desenvolvendo o projeto, e só depois é que lhes vou entregar e perceber que aquilo que fiz no final não é bem aquilo que serve, é um erro que nós tentamos resolver quando realmente tentamos centrar o desenvolvimento destas novas tecnologias nas pessoas. Mas há outros fatores a ter em conta que, obviamente, não vamos ter aqui muito tempo para explorar, nomeadamente privacidade, segurança. Enfim, a pergunta tem aqui, quase que dava para fazer aqui uma manhã só para responder a esse tema. Sem dúvida. Obrigado, Raul. Mas um tema que é a acessibilidade, não só física, mas a acessibilidade numa lógica da democratização da própria justiça, não é? Eu, se calhar, lançava aqui a pergunta à Anabela e à Marisa, tem a ver um bocadinho, a tecnologia tem sido inclusiva, tem promovido a equidade, tem promovido o acesso dos recursos jurídicos tradicionais. Como é que vocês veem esta acessibilidade à justiça por via da tecnologia? Marisa, deixas-me começar? Naturalmente.
Deixa-me agarrar um bocadinho aquilo que o Raul estava a dizer. Sobre a questão de envolver os utilizadores, etc, etc. Nós que vimos o Raul agora recentemente, mas quando estamos no setor público temos muito esta visão, o nosso cliente final, naturalmente, é o cidadão. E, portanto, pensamos os produtos virados para o cidadão. Mas há uma componente que não deixa de ser importante também olhar para ela, e quando o desenvolvimento do Legal Tech teve muito a ver com a parte de gestão interna, não é? Como é que eu ia gerir os processos dentro do meu escritório, como é que eu passava a poder ter uma gestão de cliente, etc, etc. Portanto, no Estado a mesma coisa acontece. Nós também temos os sistemas contabilísticos para poder ter um melhor orçamento ou fazer outro tipo de coisas. A parte ligada a este human by design tem a ver, não é por causa do cidadão ajusante, tem a ver com os utilizadores que eu tenho. E, portanto, muitas vezes nós precisamos, quando desenvolvemos estes produtos, perceber como é que eles vão interagir de forma rápida, eficiente e sem stress. Sabem que o facto de estar muitos anos numa determinada profissão e fazer um caminho tem histórias muito interessantes. Há muitos anos atrás, para vós, hoje, todos que aqui estão presentes, seria impensável dizer que usar o rato era um stress, eram uns nervos impressionantes nos trabalhadores da administração pública, não é? Então, nós começámos a usar ratos na década de 90. Não nos esqueçamos disso, não é? E eu era uma formadora jovem, tão querida, não é? Que ia para o Ministério das Finanças ajudar a fazer a informatização do Ministério. E uma das coisas que ensinava era usar o rato e ligar o computador, já agora. Porque eu chegava às salas e muitas vezes tinha lindos guardanapos em cima do visor, não é? Literalmente, porque não se via aquilo como uma peça de trabalho, ainda era uma peça de decoração. E comecei a dar formação de determinadas coisas e eu ia para as sessões de formação e desapareciam sempre os ratos. E eu achei aquilo um bocadinho estranho. Perguntava, mas como é que estão os ratos? Ai, não sei, não faço ideia, isto desaparece, deve ter pernas. Bom, até que um dia tive o cuidado de olhar para cima. E reparei, no Ministério das Finanças havia armários muito altos, não é? Eu sou baixinha, portanto, normalmente o meu campo de visão não era aquele. Quando eu olho lá para cima, vejo umas coisas penduradas. Era o cabo do rato. Então, o que é que havia? As pessoas ficavam tão nervosas com a utilização do rato que havia concursos, quando eu saía, de fazer como se fosse lançar o laço e atirar o rato dali para fora. E eu, na altura, fiquei muito indignada. Ora, isto é um desrespeito para com a tecnologia, um desrespeito para comigo, etc. Mas, na verdade, eu era demasiado jovem, não estava a entender nada. As pessoas estavam verdadeiramente assustadas, não sabiam o que é que aquilo significava e nem sequer sabiam o que é que aquilo queria dizer nos seus trabalhos. E isto é uma pequena experiência do que hoje chamamos pomposamente Human Design. Nós estamos a falar de pessoas, e é para as pessoas. Sejam elas internas da organização, seja assim nesse outro contexto fora. E quando a jusante queremos falar das pessoas, seja na área do legal, seja na área da justiça, lato sensu, aquilo que nós estamos a falar é uma questão que a Marisa fala muito, que é a humanidade, humanity. E a questão da humanidade tem aqui um papel fundamental que às vezes nos esquecemos. É que tudo o que nós fazemos tem efeito. Não há nada que não tenha efeito. E muitas vezes, hoje, que estamos a falar tanto das alterações climáticas, por exemplo, e o que é que vai ser o mundo daqui a X anos, não. Eu confesso que há 15 anos atrás eu própria dizia isto é um problema que vai afetar os meus netos. Não é verdade. Já me vai afetar a mim, a minha geração. Porque não temos tido cuidado. Então, quando nós estamos a desenvolver inclusivamente estes produtos, quando estamos a olhar e a comprar estes produtos, também deveríamos começar a ter esta ideia de que eu estou a impactar a minha organização, estou a impactar o meu país, estou a impactar as pessoas deste país, mas também estou a impactar de alguma forma o mundo. Porque tudo tem impacto. Tudo tem impacto. E esta medição de impacto foi algo que nós não desenvolvemos quando estamos a desenvolver estas tecnologias. E isto vem a propósito da inclusão e vem a propósito da necessidade de estarmos a trabalhar em coesão. Eu nunca vou conseguir ultrapassar o digital divide na totalidade.
mas eu posso desenvolver a tecnologia de forma a que, de uma forma simples, por um lado, digitalizando e simplificando, mas, por outro, tendo a possibilidade de entregar produtos que possam ser acompanhados por alguém que nem precisa ter grande conhecimento sobre a matéria, que só acompanha a utilização de um computador. Estou-me a recordar, por exemplo, na área do judiciário, aquilo que nós em Portugal não temos muito desenvolvido, mas que é uma pena e que valeria a pena voltar, que é os meios de resolução alternativa de litígios. Por que não focarmos a atenção no online nesse contexto, em que eu poderia ter então a resolução de alguns destes litígios na junta de freguesia, mas acompanhando à distância, como a Marina está na Holanda e, no entanto, está aqui. E, portanto, poderíamos começar a ter aqui um outro tipo de contacto. Quando estamos a falar do atendimento assistido, é disto que estamos a dizer. Também para vós, no legal. São tudo casos de... Exatamente, desculpa, já percebi que eu já estou a... Nada, só queria dar também a Eu oportunidade peço da Marisa desculpa que agora entusiasmei-me com esta componente. Mas Marisa... Muito bem. Marisa, equidade... Vão-me permitir que eu partilhe isto, porque sendo uma profissional híbrida, eu sou advogada, apaixonada por Legal Tech, mas ainda bem que a Anabela referiu a mediação de conflitos. Quando os julgados de paz foram lançados e os primeiros cursos de mediadores de conflitos saíram, eu tirei o primeiro curso. Eu sou certificada, eu sou mediadora de conflitos, porque vi algo novo e de facto tenho aqui uma tendência para o novo, mas que me permitiu pensar o sistema de uma forma diferente. É um bocadinho isso, quando nós nos expomos a formas diferentes de pensar, percebemos o sistema de uma forma mais holística. Eu sei que está na moda, é chavão, mas é verdade, porque conseguimos ver várias perspectivas de uma mesma situação. Por outro lado, quando nós estávamos a falar, então, nesta ideia no fundo, a Anabela referiu quando chegou ali e deu formação àquelas pessoas, certo? E estamos a falar de sistemas de pessoas, e o que importa são as pessoas, no final, a formadora nela ficou chateada, porque para ela aquilo é que era importante. E eu, sendo formadora, também percebo a paixão, nós queremos trazer. Por outro lado, vejo a paixão dos vendedores de soluções que querem mostrar que aquilo funciona. O que vi sempre foi um déficit de entender e de falar com as pessoas todas. E dou o exemplo dos advogados, porque como advogada, que nunca deixarei de o ser, vi como foi imposta a tecnologia. Vi o choque que foi criado. Porque enquanto nos tribunais houve uma tentativa sempre de haver formações, e não dizendo que a Ordem dos Advogados não tenha feito este esforço, não conseguiu acompanhar os profissionais e muitos deles, eu não digo que deixaram de trabalhar, mas tiveram que trabalhar de forma distinta, mas o choque foi muito grande. E eu acredito que até o lado psicológico foi afetado em muitos deles. E agora vejo-me já com cabelos brancos a entrar em novas tecnologias e a ver precisamente que não estamos a dar o devido espaço para haver uma reflexão mais profunda do que é que significa progresso até nestas áreas. E só para dizer que eu entendo que reconstruir uma casa será sempre mais difícil do que construí-la de novo. Se tivéssemos tido a oportunidade, como dizia o Raul, imagine que nos sentávamos todos e que esquecíamos o que havia e desenhávamos pristine, um sistema de justiça novo. Esquecíamos tudo que estava para trás e sentávamos como conselheiros na tábua redonda e pensávamos, agora no século XXI, com esta potencialidade toda, o que é que desenharíamos? Isto teria sido uma possibilidade de um design thinking que permitiria uma arquitetura totalmente distinta. Ora, não foi o que aconteceu. E é o que não tem acontecido. Por isso, muitas vezes aquilo que eu sinto é que há muito boa vontade, mas não há, se me permitem, falamos tanto de literacia digital, e eu gostava que começássemos a falar de literacia legal e de justiça.
Porque como é que podem os profissionais do lado tecnológico saber de facto o que estão a construir se não entendem o sujeito, a justiça, a nossa caríssima justiça que tenho tanto apreço por ela. E não nos esquecendo que é um par da saúde e da educação, diria, pilar integrante de qualquer sociedade. Por isso, não estamos a falar só de produtos. Por isso também não podemos estar a falar sempre só na parte da eficiência, na parte de economicista, não podemos porque nós estamos a falar de um mercado normal. E por outro lado, o desenho de soluções, na minha modesta opinião, terá que ser sempre híbrido. Há um juiz magnífico nos Estados Unidos, um sistema naturalmente diferente, anglo-saxónico, que lhe permite fazer isto, que dá sentenças magníficas. E as sentenças são humanizadas. Dou-vos só um exemplo. Uma senhora que tratou mal animais, foi-lhe dada a possibilidade, naturalmente só nos Estados Unidos é que aconteceria isto, ou iria para a prisão durante uns dias, ou iria para o sítio mais mal cheiroso do county e teria que ficar nesse sítio 24 horas. A senhora optou por isto. Mas aquele juiz, que é um juiz sénior, é um homem que está a tentar usar o storytelling, as parábolas, a forma de não precisa de mandar ninguém para a prisão. Outra história muito rápida, um rapazinho que fez um pequeno furto, deu-lhe a possibilidade de ir para, um rapazinho, um jovem que já poderia ir para o sistema prisional. Ou ia para o sistema prisional durante uns dias, ou iria fazer de aquelas pessoas que estão dentro dos carros alegóricos a puxar com bicicleta, não é? E ele escolheu aquele castigo. Para mim isto é tão ou mais importante do que a tecnologia. E em tudo que nós desenharmos, se nós trouxermos o humano, quer do ponto de vista do que produz, o que faz a gestão ou o que a recebe, nós vamos conseguir ter aqui sistemas muito mais humanizados e, por tal, muito mais funcionais. Porque eu acredito que um sistema humanizado, em última análise, é um sistema melhor para todos. E, nesta perspectiva, para terminar esta parte, que nunca nos esqueçamos que o human-centric é quer para quem recebe, mas eu gostava muito que nos focássemos nos profissionais que têm que utilizar a tecnologia, todos, que pensássemos neles também. E já me alonguei demasiado, desculpa, Nuno. Marisa, não podemos, acho, falando aqui no humanity e no human-centric, não podemos deixar de não falar em inteligência artificial. Qual é o paradoxo e como é que a inteligência artificial, Raul, traz benefícios ou também é um risco? Invariavelmente é as duas coisas, não é? Não há ação sem risco. Isto é uma verdade lá para Alice, mas é assim que é mesmo. A inteligência artificial, a tecnologia em si, na inteligência artificial, o que ela faz é tomar decisões. Só toma decisões. Portanto, ao contrário de outras tecnologias do passado, transformavam inputs em outputs. Havia aqui alguma transformação. Esta tecnologia, neste caso, só toma decisões. Nós dizemos assim, então as decisões... Espera aí, Marisa, estamos-te a ouvir. Marisa, desliga o Marisa, micro. estamos-te a ouvir. Sim, desculpa. Nós dizemos assim, então, mas toma decisões, então, mas quando tem aqui uma aplicação de inteligência artificial que gera uma fotografia ou pinta um quadro, tem tudo a ver com decisões. Uma fotografia, não é mais, a inteligência artificial decidiu pixel a pixel o que é que tinha que pôr na fotografia. Um sistema que está a gerar conteúdo, por exemplo, para dar resposta, para fazer um recurso, por exemplo, na área do legal, automaticamente está a gerar as palavras daquele recurso. E está sempre a tomar decisões sobre cada uma palavra que tem que ser posta para formar uma frase e depois uma sentença e por aí fora. E, portanto, estes sistemas, como são treinados com bases em muitos dados, tipicamente são sistemas que encontram o seu espaço pelo lado da indução. Ou seja, são sistemas de indução. Portanto, não são sistemas determinísticos. E, portanto, eu não consigo garantir que um conjunto de inputs produz sempre o mesmo conjunto de outputs. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui alguma variância no resultado final, o que significa que
não é muito diferente daquilo que os seres humanos fazem, ou seja, eu quando tomo decisões também tenho aqui alguma incerteza no output. E, portanto, nós temos que aprender a lidar com esta incerteza, vindo das máquinas. Não estamos habituados a isso. Portanto, há aqui um processo de aculturação que vai ter que ser treinado também. Nós não estamos à espera que o autocarro trave de vez em quando. Ou seja, quando é preciso travar, ele tem que travar, no final. Não é? Portanto, é isso que nós esperamos das máquinas. No caso da inteligência artificial, nós temos que esperar que o resultado final tenha alguma variância em relação àquilo que seria o objetivo final. E, portanto, não tendo nós esta capacidade, nesta altura, porque não temos esta aculturação ainda à tecnologia, o melhor que a tecnologia nos pode trazer é, de facto, os melhores níveis de precisão para eu conseguir adotar a tecnologia de alguma maneira e ela dar-me aqui algum suporte, porque sendo ela uma tecnologia que permite tomar decisões, ela o que vai fazer é aumentar a minha capacidade de tomar decisões, porque o objetivo final não é substituir o ser humano definitivamente, não é isso, nem é isso que eu prevejo que venha a acontecer, ainda por cima em áreas que são intensamente baseadas em conhecimento e, portanto, não vejo nada que isso possa acontecer. Mas há vantagens óbvias no sentido, enfim, de auxiliar a pesquisa, de gerar, por exemplo, alguns resultados, ajudar a tomada de decisão judicial, etc. Sem dúvida nenhuma que a inteligência artificial vai entrar aí com alguma capacidade de lá está, aumentar algum nível de qualidade, tornar as coisas mais rápidas de alguma maneira. Agora, os riscos também têm que estar presentes. O que nós temos nesta altura para oferecer ao mercado, e hoje vivemos numa altura em que o ChatGPT se tornou uma coisa viral, e toda a gente conhece o ChatGPT, toda a gente está encantada com as respostas que o ChatGPT dá. O ChatGPT é aquele tipo de tecnologia dentro da inteligência artificial que nós chamamos um foundational model. É um modelo fundacional, ou seja, está baseado em dados de muita informação que está espalhada pela internet e, de alguma maneira, consegue responder a uma série de coisas. Mas ele tem que ser adaptado à área. Ou seja, hoje tentar usar na área, independentemente do que seja a função de decisão que eu tipicamente pretendo automatizar ou pretendo auxiliar, ele tem que ser altamente treinado naquela área, senão ele na realidade tem um nível de difusão muito grande. Numa altura em que nós nem sequer temos regulamentos a nível mundial e que a Europa está mais à frente nesta matéria, está a produzir um regulamento na área da inteligência artificial, mas que não será para tão cedo que vai entrar em vigor, nós temos que saber que estas coisas foram produzidas assim um bocadinho com alguma leviandade, ou seja, é tentar fazer o engraçado. E, portanto, tentar trazer essas tecnologias para dentro de um espaço real, onde as decisões têm impacto nos seres humanos e tudo mais, é um exercício de grande responsabilidade, porque estas tecnologias não foram pensadas, nesta altura, para darem suporte a uma decisão judicial, por exemplo. E os vários exercícios que existem, académicos até, na área de investigação científica, que estão a ser treinados em áreas específicas no legal, podem ter resultados bons, já se percebeu que funciona, mas é uma coisa que tem que ser treinada com base naquilo que existe e nos dados que existem e no passado que nós temos. E, portanto, há várias questões que têm que ser, do ponto de vista de risco, temos que acautelar, e uma delas tem a ver com o facto de como é que eu faço a gestão disto ad eterno, quando eu tipicamente tenho alterações legislativas. Se eu estiver na área do legal, no sistema de inteligência artificial, que é treinado com base em dados do passado, se eu mudo, por exemplo, alguma coisa no legal, passa a não ter dados, por simplesmente. Aquele sistema de inteligência artificial deixa de ser usável no momento seguinte, quando aquela nova legislação entra em vigor. Isto portanto, temos aqui alguns desafios ainda para consumir e, de alguma maneira, para nos consumir, diria, não é? Anabela, a inteligência artificial vai ser uma mudança de paradigma no setor da justiça? Eu acho que a tecnologia sempre que entra é uma mudança de paradigma. Desde sempre, sempre que nós tivemos a introdução da tecnologia, houve qualquer coisa que mudou. Inclusivamente até as nossas funções, ou até os empregos, ou até aquilo que fazíamos mudou. Portanto, a inteligência artificial não é diferente, só é muito mais potente. E essa é a diferença. E eu acho que esta ligação àquilo que é o princípio da incerteza, que deveria estar sempre na nossa mente quando estamos a usar a tecnologia com a inteligência artificial, esse é o maior perigo que nós temos. A geração que nós estamos a educar, os garotos que saem da faculdade, desculpem, os jovens adultos e os adultos que saem das faculdades e os mais pequeninos que estão nas escolas, aquilo que estão habituados de uma forma passiva, aquilo que eu chamo os passivos subsidiários, não é? Porque vão ver o Google, vão ver o não sei quê e acreditam que aquilo que ali está é que é a resposta certa. Deixaram de ter pensamento crítico.
E a questão fundamental para vencer, digamos assim, esta anátema, esta ideia de que a inteligência artificial veio para aqui para mudar os nossos empregos e a nossa vida e que vem ocupar o nosso espaço, só acontece se eu deixar de ter esse pensamento crítico. O princípio da incerteza é o papel fundamental daquilo que o ser humano tem e que a máquina não tem. E essa componente da incerteza é aquilo que nos vai permitir, de facto, balizar aquilo que pode ser o futuro destas tecnologias. Alguém dizia, com muita piada, só ver o Don Norman, que escreveu um livro que era o Design, o Human Design. É um livro novo que saiu há poucos dias, e o Design for Humanity é uma coisa muito interessante, vale a pena, por acaso, ver este livro. O Don Norman dizia uma coisa muito engraçada a propósito disto, que era, a inteligência artificial, se calhar, o que vem é ajudar-nos a combater o tédio. E o tédio no sentido daquilo que são as funções entediantes que eu tenho no legal, entediantes naquilo que eu tenho noutras funções. E se calhar pode ser isso, mas o cuidado é quando o nosso tédio se transforma em preguiça e quando a nossa preguiça se transforma exatamente em não ter sentido crítico. E eu diria que esta poderia ser a mudança fundamental em todos nós. Obrigado, Anabela. Estamos mesmo em cima do tempo. Marisa, gostava de dar aqui mais uns minutos de reflexão. Human-centric é o tema do nosso painel ou Humanity? Para mim é sempre a Humanity. Eu acredito que nós não conseguiremos fazer absolutamente nada se não pararmos um bocadinho e refletirmos que nós não seremos subservientes às máquinas. As máquinas são ferramentas e por isso provoco sempre aqui, só como agente provocador, digo sempre que a tecnologia são os martelos e as chaves de fendas, não são nem os mecânicos nem os carpinteiros. E no dia que começarmos a fazer esse pensamento, como vocês sabem, todos os grandes críticos de sistemas de inteligência sintética têm esse medo. Eu, de facto, acho que a Humanity é aquilo que nós devemos preservar, até em face do que são as novas teorias do transhumanismo e por aí fora. Bom, não querendo ir por aí. Vamos mesmo ter que terminar. Eu agradeço imenso a todos, a presença de todos. Obrigado, Marisa. Obrigado, Raul. Muito obrigado, Anabela. Não há dúvidas de que a tecnologia é um valor acrescentado, é preciso saber adequá-la ao nosso contexto, às nossas pessoas, e percepcionamos que a própria indústria 4.0 já não é indústria 4.0, já é indústria 5.0, numa lógica de centralização na humanidade e no homem, no ser, e a própria sociedade 5.0 também ganha já o seu conceito e, portanto, tecnologia sim, mas centrada no homem. Muito obrigado a todos, foi um gosto, prazer, obrigado, boa tarde. Boa tarde.